Olá, começamos então agora a análise do poder constituinte, ou dos poderes constituintes. Nós vamos utilizar uma classificação, importante lembrar que existem várias classificações, mas essas diversas classificações, elas têm a finalidade de tornar a compreensão da matéria mais clara, né? Então não quer dizer que haja uma classificação errada, ou você tem terminologias diferentes, autores diferentes de direito constitucional vão usar terminologias diferentes. Né? E principalmente aqui no Brasil a gente tem muito, como ainda é um país onde a Constituição tem mudado muito, a gente tem muita emenda à Constituição, muita alteração do texto, né? Ainda não se estabilizou, né? Também são muitos livros de direito constitucional que vão saindo todo ano com classificações diferentes. Então, lembrando que existem classificações diferentes, eu vou adotar aqui uma classificação que eu entendo ser a melhor, a que vai dar mais clareza à compreensão da ideia do poder constituinte. E se a gente entendendo a ideia do poder constituinte, aí depois é só ir pesquisando em autores diferentes os nomes, né, os títulos, né, que eles dão aos vários aspectos da teoria do poder constituinte que nós vamos trabalhar agora. Tá? E aí, então, depois da gente trabalhar a teoria do poder constituinte, nós vamos chegar, então, voltamos, né, a gente não pode nunca abandonar a história, voltamos à história do direito constitucional e vamos fazer uma mescla da história do direito constitucional global com a história do direito constitucional brasileiro, né, para a gente ver, então, essas que alguns autores também chamam de dimensões dos direitos humanos, né, ou seja, de como que esses direitos se transformam, né, no tempo, de direitos humanos, direitos fundamentais. Tá? Aqui só mais um pressuposto, um alerta importante com relação também à terminologia. E quando a gente fala em direitos humanos, os direitos humanos podem ser estudados em três grandes perspectivas. Uma perspectiva filosófica, né, que aí então é uma história, para o Ocidente, é uma história de cerca de 2.600 anos. Se a gente voltar lá nos gregos, do pensamento grego antigo, que fundamenta muito o pensamento do sistema mundo moderno, né, a ideia dos direitos naturais, né, passando aí pelo pensamento cristão da Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, e depois chegando no direito das correntes positivistas, etc., as correntes realistas, chegando até a contemporaneidade. Então, uma história filosófica dos direitos humanos, para o Ocidente, são 2.600 anos. Nós pegarmos o mundo oriental, né, o pensamento judeu, né, hebraico, então, isso vai para trás ainda. Né, vai há mais tempo ainda. Enfim, é riquíssimo o estudo. Segunda perspectiva pela qual nós podemos estudar os direitos humanos é uma perspectiva que é uma perspectiva constitucional. Aí a história é bem mais recente. Vamos tomar a formação do constitucionalismo moderno. A gente vai encontrar em diversos livros de direito constitucional, né, referência à Espanha do século XII, Inglaterra do século XIII. Né, ou seja, ali nós teríamos, né, a início dessa ideia de uma limitação do poder do rei. Né, mas inicialmente, a gente pegar principalmente o que é mais falado, né, em grande parte dos livros, que é a Magna Carta, né, de 1215, do rei João Sem Terra, na Inglaterra, que seria ali um acordo de compromissos, né, não é uma Constituição, né, mas um acordo de compromissos entre o rei e os nobres, os barões, os proprietários de terra, onde o rei, para governar, ele se compromete, é um instrumento de governo. Ao governar, ele se compromete a respeitar o direito dos barões. Então não era ainda o direito de todo mundo, mas começa a aparecer também ali na Inglaterra, depois o Habeas Corpus Act, etc. Então é uma história de 800 anos, e aí principalmente as revoluções burguesas na Inglaterra do século XVII, que dão esse principal start ao processo de construção da Constituição inglesa, que nós já estudamos e vimos como é que ela é, assim, são vários textos esparsos, né, são as decisões judiciais, são acordos verbais parlamentares que montam, né, essa grande Constituição da Inglaterra, mas ali a gente vê então o início dessa ideia de uma limitação do poder do Estado e garantia de direitos. Né, Constituição material, que a gente já comentou também. Então aí está a base, né, a Constituição, é a matéria constitucional essencial, qual que é? Limite ao poder do Estado,
né, que inicialmente vai ser limite ao poder do rei, que se confundia com o poder do Estado no absolutismo, e garantia de direitos. Esses direitos vão modificando com o decorrer do tempo, e a gente vai trabalhar isso mais adiante. Tá, bom, então, vamos chegar... Qual é a ideia desse poder constituinte originário? Bom, brevemente, nós vamos estudar o poder constituinte originário na teoria que se aplica ao caso brasileiro e na Europa continental também, né? África, Ásia, né? Américas, né? Mas você tem que levar em consideração que há o caso excepcional da Inglaterra, né? Que seria uma espécie de um poder constituinte originário permanente, mas com alto grau de estabilidade, ou seja, eles não têm uma Constituição sistematizada, codificada em um único texto. Tá? Bom, o que é esse poder constituinte originário, a teoria do poder constituinte originário? O poder constituinte originário é um poder, então, soberano, a primeira característica dele, o que significa que ele não tem limites jurídicos, né? Ou seja, ele não está limitado a uma ordem jurídica anterior. Nós pegamos assim, o poder constituinte inaugural, né? É aquele que estabelece o novo Estado. O poder constituinte originário é um poder inicial, é um poder soberano. E a teoria vai dizer que ele deve pertencer ao povo. E nós vamos discutir quais são os mecanismos que podem fazer com que esse poder constituinte originário seja popular, seja democrático, né? Ou nós vamos ter na história vários poderes constituintes não democráticos. E aí a gente vai mencionar também o caso do Brasil. Então, primeiro, né, é um poder inicial. Ele vem após uma revolução, uma ruptura. Ele é o fundador. Ele funda o Estado. Então, vamos imaginar aí dessas constituições, o modelo inglês, como eu disse, é um caso à parte, né? Mas vamos pegar a maior parte dos estados do mundo que vão ter constituições que vão surgir a partir dessa teorização feita, né, pela Europa continental, né, e não pelo Reino Unido. O Reino Unido fica muito a influência deles sobre o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né, que são casos diferentes. Mas especialmente, né, o Reino Unido é mais específico ainda, e nós já explicamos a Constituição inglesa. Então, esse poder constituinte originário ele vem após uma revolução. Vamos pensar na Revolução Norte-Americana, 1776, a independência da Inglaterra. Os norte-americanos fazem uma confederação, é uma união de estados soberanos, né, mas não é uma união indissolúvel, é uma união de estados soberanos, onde o poder central é muito frágil. E é mais um poder assim, de coordenação, principalmente da continuidade da luta, né, contra os ingleses no processo de independência. E aí esses estados, aquelas 13 colônias americanas, vão se fazer independentes e aí vão adotar cada uma Constituição própria e depois vão formar mais adiante. Então você tem a Confederação, que é essa união de estados que vão se fazer soberanos, né? E 11 anos depois da independência, 1776, né, vem a formação dos Estados Unidos da América do Norte, com a Constituição de 1787, o texto constitucional de 1787, que cria, então, inova no direito e traz invenções importantíssimas para o direito até hoje, como o federalismo, o sistema presidencial, o controle de constitucionalidade, a ideia da Suprema Corte que controla a constitucionalidade, o controle difuso de constitucionalidade das leis, onde todo e qualquer juiz, né, o controle que a gente adota aqui no Brasil também, todo e qualquer juiz pode dizer da constitucionalidade ou não de uma lei, de um ato. Né? Então, em alguns países, você tem um controle concentrado. Né? Só o tribunal, só a corte pode suspender a aplicação de uma lei, né, dizendo que essa lei é inconstitucional. No caso norte-americano, eles criam esse controle difuso, onde qualquer juiz pode suspender a aplicação, pode não aplicar uma lei para aquele caso concreto, né, julgando, considerando essa lei inconstitucional, que é o sistema que a gente também passou a adotar no Brasil com o Supremo Tribunal Federal, inspirado na Suprema Corte norte-americana. Esse poder constituinte originário, então ele vem a Revolução, ruptura com a ordem, com a monarquia inglesa, independência, e eles fazem a Constituição de 1787. Aqui tem uma peculiaridade também norte-americana, antes da gente passar para o direito continental europeu, que influencia o direito brasileiro, né? Principalmente o direito português, o direito alemão, o direito italiano. Né? Você tem realidades diferentes, né? Que a gente dialoga com essas realidades. Mas nos Estados Unidos, o que eles têm ideia, você tem a revolução. Seria como você, olha, a partir de agora não são necessárias mais revoluções.
A partir de agora não são necessárias mais outras constituições. A gente tem a Constituição, que inaugurou uma ordem democrática, liberal, né, que protege os direitos individuais, que são considerados como direitos naturais, né, naquela época, na teoria vigente e majoritária naquela época, não mais hoje, né, como direito de liberdade, propriedade, etc., como sendo direitos naturais da essência do ser humano, garantidos nessa Constituição. E agora, então, que a gente estabeleceu uma ordem institucional que garante as liberdades, né, e que garante a propriedade, né, e a segurança, a gente vai, então, continuar com essa ordem, tipo assim, para sempre. Não se fala, né, em ruptura. E o que a gente vê na história constitucional norte-americana é muito isso. Né? Você tem, como é uma Constituição principiológica, né, ela traça uma linha uma direção, né, de transformação. Né? Você tem transformações interpretativas que vão incluindo, né, vários grupos, minorias, etc., ao abrigo da proteção constitucional. Então, se inicialmente eram só homens brancos, depois vem as mulheres, os negros, etc., você vai ampliando, né, até proteger, a ideia é proteger todo mundo, né, dessa proteção constitucional, mas você não precisa mais de rupturas. Você não precisa mais de uma revolução, de uma ruptura, você não precisa mais de uma outra Constituição. Mas essa Constituição que vai se transformando, sendo interpretada, reinterpretada. Então, voltando ao que a gente disse, para a gente entender essa ideia, né, as outras Constituições que surgem, elas são, na verdade, interpretações distintas, já falamos isso bastante, sobre aquele texto, que permanece o mesmo, com alguns aditamentos, alguns acréscimos. Então, os princípios fundantes estão ali. Esses princípios são relidos, avançam, ampliam, né? Mas eles estão ali direcionando, né, para onde que vai esse processo de transformação, que é um processo de transformação permanente, mas com aquela base sólida. Já nas teorias constitucionais que surgem na Europa continental, a gente vai ter, então, já uma construção de uma outra tradição, de uma outra perspectiva do poder constituinte originário. Por exemplo, o país, a França, se pegarmos a Revolução Francesa, em 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, depois as constituições do período revolucionário na França, 1791, 93, 95, 1799, a Constituição de 1804, né, que instaura o primeiro império com Napoleão Bonaparte, depois a Constituição de 1816, que é a Constituição da Restauração, volta à monarquia, mas agora a monarquia constitucional, já comentamos isso também. Nesse caso, então, na França, a gente vai ver algo completamente diferente. Esse poder constituinte originário, que dá origem a uma nova Constituição, que cria um novo Estado, ele vem de forma recorrente. A França chegou a ter 14 constituições. A atual Constituição Francesa de 1958. Então você tem uma estabilidade. Mas você já trabalha com a ideia de ruptura. Ou seja, a ordem constitucional que a gente está construindo agora, né, ela é uma ordem constitucional que deve trazer estabilidade, ela se pretende permanente, embora no período revolucionário francês a gente não viu isso, mas era o período da Revolução. Então, é o período de grande ebulição, né, onde a gente vê constituições sucedendo constituições. A ideia não é essa. A ideia, então, é que ela ganhe estabilidade. Como você pega a atual Constituição da França, ela vai ali para 60 anos, né, 62 anos, né, em 2020. Então, aí você tem uma estabilidade. Fala, olha, agora a gente tem uma ordem jurídica estável, mas você não elimina a possibilidade de um poder constituinte originário que venha, se necessário, democraticamente, criar uma outra ordem, um outro Estado, um outro sistema. Essa ideia, então, é diferente da ideia que acompanha o constitucionalismo brasileiro, a teoria da Constituição brasileira. No Brasil, nós tivemos 8 constituições, se considerarmos a emenda número 1 de 1969, uma nova Constituição. Então, voltando, poder constituinte originário, né, ele é o poder fundacional, ele cria o Estado. Ele é, então, um poder soberano. Importante isso. E essa soberania, ela deve, teoricamente, ser posta, né, nas mãos do povo. Então, a soberania popular. Aí tem uma pergunta famosa, né, que é quem é o povo? Né, e aí, então, a gente vai ver, essa resposta vai variar de tempo para tempo. Né? Inicialmente, o povo é o homem branco, depois enfim, a gente já falou isso várias vezes. Tá? Então, quem é esse titular? O povo. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é quem é o povo?
né, e de que maneira esse povo efetivamente tem a possibilidade de construir livremente a sua consciência política, que possa se expressar, né, na escolha da Assembleia Nacional Constituinte originária, que vai elaborar o texto da Constituição e que, portanto, a partir daí vai fundar uma nova ordem jurídica constitucional. Importantíssimo, né, essa compreensão. Então, se tomarmos como exemplo o caso brasileiro, nós vamos ver que essas 8 constituições, né, uns falam 7, vou falar 8 porque a emenda número 1 de 69, ela é um outro texto constitucional. E o próprio Supremo já se pronunciou sobre isso, considerando uma outra Constituição. Ilegítima, porque na época da ditadura, mas ela é um outro texto constitucional. Ela não é uma reforma, não é uma emenda. E a gente vai explicar daqui a pouco o que é a emenda à Constituição. Então, se pegarmos a história brasileira, vai lá, a primeira Constituição, 1824. Em 1824, nós vamos ter ali uma Constituição inspirada na Constituição da Restauração, na França, de 1816. Essa Constituição vai trazer uma monarquia constitucional, já trabalhamos esse conceito antes, onde então você tem a ideia de um rei, ele governa, mas ele governa ao lado de um parlamento bem restrito, que representa os burgueses, né, com o voto bem restrito, é o voto censitário, são poucas pessoas que podem votar, e menos ainda as pessoas que podem serem candidatos. No Brasil, isso era 1,5% da população poderia participar do processo político votando ou sendo votado. É muito pouca gente. Né? Uma monarquia constitucional onde o rei governa, mas governa com limite. Com limite ao poder, né, aqui no Brasil, dos proprietários no campo, etc., das pessoas ricas, que vão receber títulos, né, do próprio imperador no Brasil, né, aqui no Brasil, do Império do Brasil. Então você tem a independência em 1822, a Constituição, uma monarquia constitucional e uma Constituição dentro de uma estrutura liberal. Por quê? Porque ela traz uma declaração de direitos individuais, mais um grupo pequeno de pessoas, traz o limite ao poder do Estado, a separação de poderes do Estado, né, que vem então nessas constituições, limitando o poder do Estado, limitando o poder do rei, agora com um parlamento. Essa Constituição brasileira é a Constituição que mais durou, né, e ela vem de um poder constituinte originário, que não foi, obviamente, um poder constituinte originário democrático ou popular. Né. Inclusive, existia uma Assembleia Nacional Constituinte, né, em 1823, essa Assembleia foi fechada pelo imperador, colocou lá um canhão na porta da Assembleia Constituinte, e ele então vai impor, né, outorgar uma Constituição que mantém os seus poderes, né, de governo e também como poder moderador, onde ele intervém nos outros poderes como poder moderador. Então mantém um poder forte para Dom Pedro I, mas Dom Pedro I, em 1834, vai para Portugal, onde se torna Dom Pedro IV, rei de Portugal. E aí então o Brasil tem um período, né, de parlamentarismo durante a regência, porque ele deixa o herdeiro do trono, Dom Pedro II, com 5 anos de idade aqui. Então a gente tem nesse período um funcionamento de um sistema parlamentar, né? Com um parlamento muito forte, o período da regência, que vai até a maioridade do Dom Pedro II, mas Dom Pedro II também tem uma relação que se mostrou uma relação muito respeitosa e boa, né, com o parlamento do Brasil naquele período. Nesse período, então, nós temos então, essa Constituição, esse poder constituinte originário, ele não foi um poder constituinte democrático, né? E esse período da vigência da Constituição de 1824 até a Declaração da República em 1889, né, que vai gerar a Constituição, a nossa segunda Constituição em 1891, né, esse período também é um período de estabilidade, mas não democrático. Né, o grau de participação da população é mínimo. Né, você vai chegar aí ao final da vigência da Constituição com pouco mais de 3% da população podendo participar do processo político. Mas aí já vinha preparando as bases para a República que virá depois. E aí, então, né, esse poder constituinte originário não foi um poder constituinte democrático. Bom, o segundo poder constituinte originário que o Brasil teve foi depois de uma ruptura. Então, preste atenção nisso. O poder constituinte originário sempre vai surgir após rupturas institucionais. Revoluções, golpes, independência. Tá? Então, ele é um poder, ele continua sendo um poder fundacional, inaugural, inicial. Ele vai criar o Estado. Né? Então, você tem uma ruptura, houve primeiro a independência do Brasil, ruptura com Portugal, cria
né, o Estado dentro de uma monarquia constitucional liberal da Constituição de 1824. 1889 termina a monarquia, 1891 vem o segundo poder constituinte no Brasil. Esse poder constituinte segundo no Brasil, originário, não é porque é originário, porque ele está estabelecendo uma nova ordem, um outro sistema jurídico, um outro mecanismo de separação de poderes, outra relação, né, ele vai trazer, inspirado da Constituição norte-americana, o presidencialismo, o federalismo, né, o controle difuso de constitucionalidade, né, a criação da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal no Brasil, federal ainda não, né, mas da Suprema Corte, né, o federalismo no Brasil, ele vai... Mentira, o federalismo no Brasil ele vai começar aí, sim, o Supremo Tribunal Federal. Começa com a Constituição de 1891. Né, e aí também trazendo e importando isso dos Estados Unidos. E daí que é importante depois a gente discutir os conceitos de poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente. Então o Brasil, a partir de 1891, com a Constituição de 1891, inaugura um Estado federal, presidencialista, republicano, né, com o voto livre, mas ainda, na prática, com muitas restrições ao voto. E mesmo nessa constituinte, que já é uma constituinte mais próxima, né, de uma constituinte com maior participação, um poder constituinte originário, que foi eleito exclusivamente para elaborar a Constituição. Então aqui nós temos um outro elemento do poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele deve ser um poder temporário, ele é soberano, deve ser construído sobre a vontade popular, mas o que vai demorar para acontecer mais tempo, mas ele é soberano, ele, portanto, ao ser soberano, ele não se limita ao ordenamento jurídico anterior, ele rompe com o ordenamento jurídico anterior, ele cria uma nova ordem, ele cria um novo Estado, uma nova organização do Estado, um novo sistema de proteção de direitos, etc. Então ele está criando algo novo e ele deve ser, teoricamente, embora no Brasil isso não tenha aconteceu em 1891, mas mesmo assim depois... Né, os constituintes se concederam poderes legislativos. Então, na prática, né, esse poder constituinte originário, no sentido puro, teórico, que seria um poder eleito exclusivamente para fazer a Constituição, e depois de feita a Constituição, ele se dissolve, e aí começa uma vida do Estado com eleições gerais, né, isso a gente não vai ter aqui no Brasil. Mas você vai ter vários exemplos, né, pelo mundo afora, né, inclusive exemplos recentes, né, que ocorreram. Então, você tem qual que é a ideia? Esse poder constituinte deve ser eleito pelo povo, deve representar, deve discutir essa Constituição com o povo. Quanto maior a discussão, quanto mais democrático, né, mais rico, mais importante, mais legítimo ele é. Depois dessa discussão da Constituição, do texto constitucional, esse poder constituinte vota, aprova, promulga a Constituição entra em vigor e esse poder então é dissolvido e a partir daí são feitas eleições gerais, começando uma nova vida para o Estado. Então essa é a ideia teórica ideal. Mas você tem uma coisa, a teoria, ou a idealização da teoria, outra coisa é a prática, né, e como que isso se efetivou na realidade. Então, em 1891 a gente teve algo próximo disso, embora, claro, que o grau de participação da população é muito, muito, muito pequeno. Uma população majoritariamente camponesa, que ficou à margem de qualquer processo de discussão, né, e embora a gente tenha acabado a escravidão no Brasil antes, né, no final, né, da nossa monarquia constitucional, do Império do Brasil, né, ainda o grau de participação, de informação, de organização da sociedade civil era muito, muito pequeno. Então, não se pode dizer que um poder constituinte democrático, né, embora se fale, foi uma Constituição promulgada por uma Assembleia Constituinte. Né, e depois, então, nós teremos outros poderes constituintes que sempre virão depois de rupturas. Poderes constituintes originários. Em 1934, qual foi a ruptura? Você teve antes a chamada Revolução de 30 e depois teve o conflito interno, né, que quase chegou a uma guerra civil, né, entre paulistas e a União, né, onde foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932 e em 1933 e 1934 o processo constituinte que dá origem à Constituição de 1934. A nossa primeira Constituição Social. As Constituições de 1824 e 1891 são constituições liberais. Né? A primeira monárquica, constitucional, a segunda republicana, embora na prática, né, não houvesse tanta democracia, você tinha as fraudes eleitorais, a política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, etc. E depois você tem ali a de 34, que instaura
uma ordem social, proteção aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários. Começa no Brasil, então, um estado de bem-estar social, que a gente vai trabalhar isso mais adiante, o que significa. Essa Constituição, entretanto, não chegou a ser aplicada. Essa você pode dizer que um grau de participação popular maior, então essa é uma Constituição promulgada mais democrática. Depois de 37, uma Constituição de inspiração fascista, na Carta do Lavoro italiana, né, que trazia uma Constituição bastante autoritária, ultranacionalista e que repercutia muito do movimento que acontecia, né, ainda pelo mundo afora, com a ascensão de regimes totalitários, né, violentos, excludentes, e que no Brasil, né, influencia a criação do Estado Novo, né, em 1937. Essa Constituição não foi democrática. Depois, em 46, você tem o restabelecimento da democracia, e aí o primeiro período efetivamente democrático no Brasil. Ou seja, um período onde funcionam as instituições democráticas. A Constituição de 46 também é uma Constituição social, a gente pode chamar de social-liberal ou social-democrática, né? Que traz garantias de direitos sociais, garantias de direitos econômicos, além dos direitos individuais e dos direitos políticos. E a gente tem um primeiro período de funcionamento de uma relativa democracia representativa, que vai de 1946 a 1964. 1964, ruptura de novo, né? O golpe empresarial militar de 64, que vai, então, estabelecer a ditadura militar, que no Brasil vai até... A gente pode falar até a eleição de Tancredo, o governo Sarney, em 1985, mas especificamente a partir da promulgação da Constituição de 1988, em 5 de outubro de 1988. Nesse período militar, nesse período ditatorial, a ditadura tentou, né, fazer um teatro, procurou se legitimar com duas constituições bastante autoritárias e não democráticas. A de 1967, né, que rompia com a ordem de 46, que já estava rompida na prática, né, desde o golpe de 64. Essa Constituição de 67 não chega a ser aplicada, vem a emenda número 1 de 69, que fecha ainda mais o regime, e essa emenda não é uma emenda, ou seja, não é uma alteração pontual. Era uma outra Constituição, ainda mais que suspendia, que autorizava a suspensão de direitos, né? Então é uma Constituição contra o espírito constitucional, vamos dizer assim. Mas que procurava trazer algum grau para o público, né, para as pessoas olharem e falar, olha, não é uma ditadura, olha só, eles fizeram até uma Constituição, né, tem até o parlamento funcionando, tem 2 partidos políticos, outros partidos foram fechados, outros políticos foram perseguidos, etc., mas tentavam manter assim, um teatro, vamos dizer assim, de uma pseudo-ordem democrática constitucional que não havia. E depois a redemocratização vem, né, com a Constituição de 1988, essa sim uma Constituição democrática, a mais democrática, né, que nós tivemos até o momento, que inaugura uma outra ordem, né, revogando a ordem anterior. Então, uma nova Constituição, fruto de um poder constituinte originário, revoga a Constituição anterior, revoga todas as leis que vêm antes, estabelece um novo sistema. Isso nós vamos continuar na nossa próxima aula, então, até lá.